E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O clima no Vasco está em ebulição desde que Brian Rodrigues finalmente chegou ao clube. E não é para menos. A torcida estava ansiosa e o uruguaio, promessa internacional, desembarcou com aquela aura de jogador que pode transformar qualquer equipe. A primeira entrevista do atacante como jogador do Vasco foi um verdadeiro espetáculo de sinceridade e entusiasmo. Ele falou com aquele brilho nos olhos que só quem acredita no projeto consegue ter, ressaltando a importância de vestir a camisa Cruz Maltina e de se sentir em casa desde o primeiro momento. A expectativa não é só pelo que ele já mostrou lá fora, mas pelo que ainda pode construir ao lado de outros talentos que o clube vem reunindo, mostrando que a temporada de 2026 promete ser histórica. O jogador comentou sobre a adaptação à cidade, à cultura brasileira e até mesmo à pressão da torcida, admitindo que sabe das responsabilidades, mas também confiante de que tem a experiência e a qualidade necessárias para brilhar. Além de mostrar humildade, Brian Rodrigues também deixou claro que veio para somar, para se integrar rapidamente ao elenco e, principalmente, para deixar sua marca em campo. Ele destacou que cada treino será fundamental para pegar ritmo, entender as táticas do técnico e se conectar com os companheiros, algo que ele considera essencial para qualquer jogador que chegue em um clube com tanta tradição. Não faltaram elogios à estrutura do Vasco e à receptividade que recebeu desde o primeiro contato. Há rumores de que o clube preparou surpresas especiais para apresentar o atacante à torcida, incluindo uma possível festa simbólica no estádio, reforçando a imagem de que ele é mais que um reforço. É uma aposta de futuro. A entrevista também teve um clima leve, com Brian rindo ao comentar histórias de sua carreira, o que já começou a gerar comentários e memes nas redes sociais. O burburinho nos bastidores do clube indica que Brian Rodrigues será peça-chave para a reconstrução do time em 2026. Fontes internas revelam que o jogador chegou em um momento estratégico, quando a comissão técnica buscava alguém com velocidade, inteligência tática e capacidade de decisão rápida. A imprensa local já especula sobre a formação ideal com ele em campo, imaginando combinações com os principais nomes do elenco. A torcida, é claro, não para de criar expectativas, discutindo nas redes sociais sobre como o uruguaio pode ser decisivo em jogos contra rivais históricos, trazendo uma energia diferente para a equipe. A chegada dele também reacendeu debates sobre o planejamento financeiro do clube, já que trazer um atleta dessa projeção exige investimento, mas muitos acreditam que o retorno, em termos de gols, marketing e visibilidade, será muito maior. Ainda na entrevista, Rodrigues falou sobre a importância de manter o foco em campo e de não se deixar levar apenas pela pressão da torcida, que pode ser tanto motivadora quanto desafiadora. Ele afirmou que já está habituado a grandes expectativas em clubes anteriores e que pretende usar isso como combustível, sem se distrair com fatores externos. Alguns jornalistas presentes destacaram que, ao contrário de muitas entrevistas de apresentação, Brian não se limitou a clichês. Ele compartilhou planos concretos, metas pessoais e até algumas ambições com o Vasco, o que deixou claro que não veio apenas para cumprir tabela, mas para ser protagonista. Entre risadas e confidências, também mencionou que acompanhou jogos do Campeonato Brasileiro, elogiando o nível técnico e a competitividade.
Algo que, segundo ele, o motiva ainda mais para encarar o desafio que se aproxima. Nos corredores do clube, a chegada do uruguaio gerou até certo frisson entre os funcionários e jogadores mais antigos, que já começaram a planejar a melhor forma de integrá-lo. Há relatos de que alguns atletas veteranos estão ansiosos para dividir experiências e dar dicas sobre o estilo do futebol brasileiro, pensando em como acelerar a adaptação do reforço. Esse clima de expectativa e mistério, típico de bastidores de grandes contratações, só aumenta a curiosidade da torcida, que acompanha cada movimento do jogador nas redes sociais, tentando decifrar pistas sobre sua estreia, posição em campo e entrosamento com o elenco. A sensação é de que o Vasco está prestes a viver um novo capítulo, e Brian Rodrigues é a estrela desse início de história. E se tem algo que ficou claro na primeira fala do atacante, é que ele conhece bem seu valor, mas também sabe do peso da camisa que vai vestir. Em cada palavra, transpareceu respeito à história do clube e a consciência de que cada passo será observado. A torcida, por sua vez, já começou a criar expectativas que vão muito além de simples gols. Esperam dribles decisivos, assistências mágicas e aquele toque de ousadia que só jogadores talentosos conseguem imprimir. Enquanto isso, o mercado continua a falar sobre o impacto dessa contratação em termos de visibilidade internacional, já que Brian Rodrigues, mesmo jovem, carrega experiência em ligas estrangeiras. Rumores apontam que essa movimentação pode abrir portas para futuras contratações de peso, transformando o Vasco em protagonista absoluto das especulações para 2026. No entanto, a ansiedade não se limita apenas ao elenco e à torcida. Analistas esportivos já começaram a levantar hipóteses sobre como Brian Rodrigues poderá ser utilizado no esquema tático do Vasco. Alguns apontam para a possibilidade de atuar aberto pelas pontas, explorando sua velocidade e capacidade de drible, enquanto outros sugerem que ele pode ser o elemento surpresa, entrando como arma ofensiva em momentos decisivos dos jogos. Os rumores mais quentes indicam até conversas internas sobre a criação de jogadas exclusivas para ele, aproveitando sua chegada para reinventar padrões do time. É aquele típico burburinho que aquece o ambiente antes da estreia, com especulações que, muitas vezes, se espalham mais rápido que os próprios fatos, deixando a torcida ainda mais ansiosa para ver o jogador em ação e sentir na pele a diferença que ele pode fazer dentro de campo. A imprensa esportiva não perde tempo e já começou a criar histórias de bastidores envolvendo o atacante. Há quem diga que reuniões estratégicas entre técnico e diretoria têm sido intensas desde a chegada de Brian, discutindo planos para integrá-lo de forma gradual e eficiente ao elenco. O jogador, por sua vez, mantém uma postura reservada, mas os treinos já apontam sinais de entrosamento natural, algo que só reforça a ideia de que ele poderá ser decisivo em partidas importantes. Esse clima de mistério, combinado com a aura de promessa internacional, transforma cada movimento do atleta em notícia, alimentando a percepção de que a temporada de 2026 pode realmente marcar uma nova era no Vasco, com ele no centro das atenções, carregando não apenas expectativas, mas também sonhos de torcida e diretoria. Além disso, rumores de bastidores sugerem que Brian Rodrigues terá uma relação próxima com os jovens talentos do elenco, servindo como mentor e referência técnica, algo que já teria sido discutido nos primeiros encontros com a comissão técnica. Isso pode se tornar um diferencial estratégico, criando sinergia entre experiência e juventude, além de potencializar resultados em campo.
O clima dentro do clube reflete uma mistura de empolgação e cautela. Todos sabem do potencial do uruguaio, mas também estão cientes da responsabilidade que ele carrega. E enquanto o burburinho aumenta, torcedores especulam até sobre a camisa que ele vestirá, gestos de bastidores e possíveis estreias emblemáticas. Como se cada detalhe fosse uma pequena pista de um quebra-cabeça que será revelado somente no momento certo. Enquanto isso, a expectativa por sua estreia segue crescendo, e cada treino ou postagem nas redes sociais é dissecado pela torcida. Alguns já imaginam grandes jogos com gols decisivos, assistências e até dribles que farão o público vibrar nas arquibancadas. Fontes próximas indicam que o técnico pretende não queimar etapas, respeitando o tempo de adaptação do atleta, mas sem esconder a ambição de usar Brian Rodrigues como peça central em partidas importantes desde o início da temporada. Esse equilíbrio entre paciência e urgência é o que alimenta as conversas nos bastidores, e cada comentário, gesto ou treino do atacante rapidamente se transforma em assunto de mesa de bar, redes sociais e programas esportivos. Os rumores também apontam para negociações internas sobre possíveis ajustes no elenco, criando espaço e funções específicas para Brian. Alguns dizem que isso envolve mudanças táticas sutis, enquanto outros acreditam que haverá maior liberdade ofensiva para ele explorar suas características naturais. A torcida, naturalmente, se divide entre otimismo e expectativa, imaginando como o uruguaio pode se tornar ídolo rapidamente, caso consiga transformar talento em resultados consistentes. Entre análises técnicas e palpites de fãs, a narrativa se constrói como uma mistura de esperança e ansiedade, típica de contratações que prometem mudar o rumo de um clube histórico. Além da parte técnica, também há rumores sobre o impacto que Brian terá fora de campo, principalmente na visibilidade internacional do clube. Sua presença atrai mídia estrangeira e abre portas para novas oportunidades comerciais, algo que a diretoria certamente valoriza. Mas, para o jogador, o foco continua sendo o futebol. Ele deixou claro que quer mostrar seu talento dentro das 4 linhas e conquistar o respeito da torcida com gols e assistências, mais do que aparições midiáticas. Esse equilíbrio entre performance e repercussão é o que deixa o ambiente tão vibrante, transformando cada notícia sobre ele em motivo de discussão e cada treino em evento antecipado pela imprensa e pelos fãs. Por fim, a primeira fala de Brian Rodrigues como jogador do Vasco deixou claro que ele veio com fome de protagonismo, vontade de vencer e respeito pela história do clube. Entre rumores de táticas, bastidores e adaptações, a expectativa geral é de que sua estreia seja marcada por energia, técnica e, quem sabe, decisões que definam jogos importantes. O clima de burburinho típico de contratações de grande impacto, só reforça que 2026 promete ser um ano inesquecível para o Vasco e que Brian Rodrigues poderá ser o nome a ser lembrado nos próximos capítulos da história do clube, conquistando espaço no coração da torcida e se tornando referência dentro e fora de campo. O que deixa os torcedores ainda mais animados é o clima de expectativa sobre a estreia de Brian Rodrigues. Nos bastidores, comenta-se que o atacante vem se dedicando ao máximo nos treinos, buscando não apenas se adaptar fisicamente, mas também absorver a essência do futebol brasileiro, que exige inteligência tática, velocidade e improvisação. Fontes internas do clube afirmam que ele tem chegado cedo ao CT, estudando jogadas, assistindo vídeos e conversando com veteranos para entender melhor cada detalhe.
O burburinho é que essa postura profissional já teria impressionado a comissão técnica, que enxerga nele não apenas um talento, mas uma referência para o time. E enquanto a torcida cria expectativas para o dia da estreia, a imprensa se divide entre especulações sobre a posição ideal do uruguaio e palpites sobre como ele pode ser decisivo em clássicos e partidas importantes. A sensação geral é de que o Vasco está prestes a viver momentos de alta intensidade e cada movimento de Rodrigues dentro do clube é acompanhado com atenção redobrada, transformando treinos e interações internas em notícia instantânea. Além disso, nos corredores do clube, há rumores de que a chegada de Brian Rodrigues está mexendo com a dinâmica interna do elenco. Jogadores mais experientes estariam buscando formas de integrar o uruguaio rapidamente, enquanto jovens talentos enxergam nele uma inspiração para evoluir no dia a dia. Há quem diga que as conversas nos vestiários giram em torno de estratégias para potencializar o entrosamento entre o novo atacante e os principais criadores do time, criando uma química que pode se tornar decisiva nos jogos. O clima é de expectativa, mas também de otimismo, já que a diretoria acredita que a contratação trará não apenas resultados imediatos, mas também projeção para temporadas futuras. Entre comentários de bastidores, especulações nas redes sociais e palpites de especialistas, Brian Rodrigues se consolida como o grande nome do momento. E tudo indica que seu impacto no Vasco será tanto dentro quanto fora de campo, trazendo energia, visibilidade e esperança de títulos. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Os jornalistas que tiveram acesso à primeira entrevista do uruguaio também alimentaram os rumores sobre seu perfil dentro do clube. Ele se mostrou focado, humilde e consciente do peso da camisa cruz-maltina, destacando que quer conquistar a torcida com trabalho, gols e assistências e não apenas com declarações. Fontes afirmam que ele já traçou metas pessoais, como atuar em posições diferentes para entender melhor o elenco e maximizar seu impacto ofensivo. Algo que poucos jogadores fazem logo no início de sua trajetória em um clube novo. Esse tipo de postura é justamente o que gera burburinho. Comentaristas já discutem se ele será capaz de assumir o papel de protagonista, como se fosse a peça central da reconstrução do time para 2026. Enquanto isso, torcedores criam expectativas sobre sua estreia, imaginando jogadas decisivas, dribles desconcertantes e gols em momentos importantes. A sensação que se espalha é a de que qualquer movimentação de Rodrigues, seja treino ou postagem nas redes sociais, será dissecada e comentada pela torcida, alimentando a narrativa de que o atacante pode mudar completamente a cara do Vasco. Paralelamente, surgem rumores sobre ajustes táticos que a comissão técnica estaria planejando para acomodar Brian Rodrigues. Fontes internas indicam que a ideia é dar liberdade ofensiva ao atacante, mas ao mesmo tempo garantir que ele se encaixe no esquema defensivo do time, equilibrando ousadia e responsabilidade. Esse tipo de especulação é típico de bastidores de clubes em reconstrução, onde cada contratação significativa gera conversas sobre estratégias, posições e combinações ideais. A torcida, é claro, se empolga com cada detalhe, imaginando se o uruguaio será aquele jogador capaz de decidir clássicos, criar jogadas individuais e até inspirar outros atletas a elevar o nível. Enquanto isso, o jogador segue focado, evitando se deixar levar pelo hype,
mostrando maturidade e consciência do desafio que enfrenta. É essa mistura de expectativa, planejamento e curiosidade que mantém o burburinho vivo, transformando cada dia de treino em potencial manchete e cada comentário do jogador em notícia quente. Entre os rumores mais comentados, há especulações sobre a relação de Brian Rodrigues com a torcida. Fontes afirmam que ele já demonstra carinho e respeito pelo público, interagindo discretamente nas redes sociais, mas sempre com foco no trabalho dentro de campo. Esse tipo de postura alimenta discussões entre torcedores. Uns acreditam que sua popularidade vai crescer rapidamente, enquanto outros ressaltam que só gols e assistências vão consolidar sua posição. Há ainda rumores sobre possíveis campanhas de marketing e ações promocionais envolvendo o atacante, aproveitando sua projeção internacional e sua capacidade de atrair a atenção da mídia. Tudo isso cria um clima único dentro e fora do clube, onde cada gesto do jogador é interpretado, comentado e analisado, reforçando a ideia de que Brian Rodrigues não é apenas mais um reforço, mas um verdadeiro nome para movimentar e transformar o Vasco em 2026. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.